Voltar a falar desse fato, dessa história lamentável, um ciclista que pegou uma carona no caminhão da BR-101. Carona é o seguinte, é aquela ponga, né? Ele vai rebocado ali. É uma manobra extremamente perigosa. A Polícia Rodoviária Federal tem chamado a atenção, mas muita gente se arrisca. Põe no Cidade. A BR-101 em Viana é rota de carros, caminhões e carretas. Por isso, o fluxo é intenso. Entre os veículos, flagramos alguns pedestres atravessando em local inadequado. Ciclistas também acabam dividindo espaço com os veículos pesados. Um perigo. O acidente aconteceu na madrugada dessa terça-feira, bem aqui nesse trecho da BR-101, na altura do bairro Parque Industrial, em Viana. Uma testemunha que trabalha nas empresas aqui da região contou para a Polícia Rodoviária Federal que o ciclista de aproximadamente 35 anos pegou uma carona na lateral de uma carreta que seguia no sentido Cariacica. E então ele acabou perdendo o controle, segundo essa testemunha, e caiu, momento em que acabou atingido pela carreta. A bicicleta usada pela vítima ficou com o guidão torcido. Ela foi recolhida e está guardada nesse posto da Polícia Rodoviária Federal, também em Viana. Segundo o policial, a conduta de pegar caronas em carretas coloca o ciclista em situação de vulnerabilidade. Principalmente dentro de uma rodovia onde você tem alta velocidade, a gente tem carretas pesadas transitando, ele pode tanto sofrer um dano pela carreta que ele está pegando a carona ou por um carro que está atrás. Nesse caso de ontem, ele estava na lateral, então a própria carreta que ele estava pegando carona o atropelou. Se tivesse na traseira, poderia vir um caminhão atrás dele, ou um carro pequeno, e gerar um outro acidente. Mesmo diante dos perigos, segundo a PRF, a prática das caronas ainda acontece com frequência nas rodovias federais. Várias vezes nossas viaturas param um veículo, orienta o ciclista, né? A gente tem duas situações. Se o motorista da carreta ele dá essa carona, ele sabe o que está acontecendo, existe uma infração grave para isso, onde ele perde 5 pontos na carteira. Mas na maioria dos casos ele não vê, fica na parte de trás. Então não sabe o que está acontecendo. O motorista da carreta ainda não foi identificado. O caso será tratado como homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. E agora será investigado pela Polícia Civil. Dados da PRF apontaram que em 2022 foram registradas 121 ocorrências de atropelamentos nas rodovias federais que cortam o estado. Desse total, 24 casos resultaram na morte das vítimas. Já em 2021, os números foram ainda maiores. Ao todo, foram 166 atropelamentos e 27 mortes nas BRs do estado. O pedestre, quando vai transitar por uma rodovia, tem que ter muita atenção aonde vai executar uma travessia de pista, um caminhar pela pista. Ele precisa ter atenção para que você evite ao máximo um acidente. Quando você transita pela rodovia, o fluxo de veículos é intenso e a velocidade é alta. Então, se o pedestre não tiver cuidado e não agir da forma correta, é capaz sim de ter um dano e sofrer um acidente. E na maioria das vezes, assim, você analisar, ou ele vai se sentir muito grave ou vai ter morte. Há 20 anos, o Rogério tem uma oficina que funciona às margens da BR-101 em Viana. Ele contou que já presenciou muitos acidentes na região. Carros com alta velocidade, também não tem estrutura, né? À noite não tem iluminação, não tem ciclovia, as pessoas se arriscam no meio dos carros. E o que a gente vê é isso aí, acidente, morte, o tempo todo aqui. Gente, a Polícia Civil diz que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória e ainda não foi identificado. Sobre a reclamação do empresário das condições da rodovia, a Ecos 101 informou que a via é devidamente sinalizada, de acordo com as normas técnicas. Quanto à falta de ciclovia, a Ecos 101 diz que o contrato de contenção não prevê a implantação desse tipo de dispositivo. Nós demandamos à Prefeitura de Viana sobre a iluminação, mas não tivemos retorno. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, gente, acontece. Você vai se aventurar com a ponga, acontece. A outra coisa, se tiver a imagem da bicicleta aí, esse corpo, aí não apareceu nenhum parente para reconhecer no Departamento Médico Legal. Você que está acompanhando o Cidade Alerta, próximo a Viana, aconteceu esse acidente. E é essa bicicleta que a vítima estava. Então, é a nossa orientação, a nossa prestação de serviço. De novo!